Eu sei que falar de dinheiro é muito complicado, principalmente de uma forma tão complexa que é gerir uma empresa. Tem muita coisa acontecendo no mesmo tempo e você, como empreendedor, precisa conhecer todas elas. Tem que comprar material, tem que pagar salário dos vendedores, tem que retirar o seu Prolabore, as contas da empresa, a produção, é muita coisa para fazer. Mas se você prestar atenção, tudo que eu disse aqui envolve dinheiro. Então a gestão financeira da sua empresa é importante, meu irmão, e esse vídeo vai te ajudar muito. E para ser bem dinâmico, vou te passar 10 dicas fundamentais para colocar a sua empresa no caminho certo, colocar uma gestão profissional na sua empresa e nunca mais precisar se preocupar se está acontecendo alguma coisa errada ou não. Se é a sua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Anderson Valen e vamos combinar uma coisa. Se esse vídeo te ajudar, lá no final do vídeo você se inscreve e dá essa mão pra mim. Combinado? Bora para as 10 dicas. Vou abrir aqui o meu bloco de notas, onde eu anoto tudo que eu quero escrever para vocês e fica mais fácil para vocês também copiarem as informações que vocês achem necessárias, tá? E importantes. Primeira dica que eu vou passar para vocês, galera: saiba colocar o preço certo no seu produto. Você precisa entender de composição de preço. Quanto você gastou para comprar a matéria-prima? Quanto você gastou para produzir aquele produto? Quanto tempo demorou para produzir aquele produto? Usou embalagem? Que tipo de embalagem? Qual o custo dela? Frete, tempo total para fazer toda essa operação. Tem mais custos operacionais, que é uma parte do salário de todo mundo que está envolvido. Os impostos, tem muita coisa. São frações para você chegar no preço certo do seu produto. Então a primeira coisa que você tem que aprender é fazer a composição do preço do seu item. Segunda etapa aqui que eu vou passar para vocês é ter um preço competitivo. Complementa a primeira opção que nós passamos. Não adianta apenas você saber fazer a composição do seu preço e lá no final colocar quanto você quer de lucro. Você tem que estar competitivo. Então, por exemplo, você faz toda a composição do seu preço e você coloca a sua margem. Quero ganhar 30% de margem porque eu vi no vídeo do Flávio Augusto que 30% é um negócio rentável. E ele tá certo, o Flávio Augusto tá muito certo. Só que tem um porém. Lá no final, o seu produto ficou o dobro do preço do concorrente. O que está acontecendo? Seu produto é tão melhor assim para valer o dobro do preço? Primeira coisa que você tem que tomar cuidado: qual o custo que você está pagando nos seus produtos? O segredo de uma boa venda é quanto você paga na compra. Isso é o primordial, é uma coisa que você tem que entender. Se você não anotou, anota aí, meu irmão. O segredo de uma boa venda é o custo do produto. Começa aí. A partir daí, vá calculando com mais exatidão quanto você gasta para produzir aquele item e, se for possível e se for necessário, abaixe também um pouquinho a sua margem de ganho. É interessante nesse primeiro momento que você entre no mercado, que as pessoas conheçam o seu produto. Vende um pouquinho mais barato, ganhe menos agora, para no futuro você aumentar a sua margem de lucro e ter um preço legal, porque assim as pessoas já conhecem o que você vende e sabem que é de qualidade. Mas nesse primeiro momento, negocie melhor o que está comprando para ter um preço final. Terceira dica: planeje despesas e receitas. Você tem que saber tudo que está entrando na sua empresa e tudo que está saindo. Não importa que foi o preço de um Durex, você tem que anotar. Não tem sistema para fazer isso? Coloque no Excel. O Excel funciona muito bem para você fazer esse planejamento. Então coloque todas as despesas, que são as saídas, e coloque todas as entradas, todas as receitas. É fundamental, porque vai chegar um certo momento, talvez você até saiba de cabeça agora, mas vai chegar um certo momento que você vai se perder nesses números e as coisas vão começar a degringolar. As coisas vão começar a degringolar por aí com a sua empresa e isso vai se tornar um problema. Quando você resolver planejar isso, vai dar mais trabalho do que tivesse feito lá no começo. Próxima dica aqui, galera: definir metas de receita maiores do que os gastos. Parece uma dica boba? Parece, mas tem gente que não lembra disso. Começa a olhar o concorrente, aquela questão que nós falamos na dica número 2, começa a ver que o preço dele está mais barato que o seu e abaixa o seu preço. Começou a vender, legal. Só que as receitas que estão entrando com essa venda não são suficientes para cobrir os seus gastos. Aí vira um problema gigantesco, meu irmão. Todas essas dicas que eu estou passando para vocês, elas complementam uma a outra. Então, que depois que você fez toda essa composição de preço, tenha metas de vendas que sejam suficientes para cobrir todos os seus gastos. Você está vendendo mais barato que a concorrência? Legal, só que aí você tem que vender 2, 3, 4 vezes mais que a concorrência para poder cobrir todos os seus gastos e ter lucro.
Sua empresa tem que ter lucro, meu irmão. Dica número 5. Controle tudo que entra e sai. Como eu falei lá no planejamento das receitas e despesas, você tem que controlar tudo minuciosamente que entra e que sai dentro da sua empresa. Porque senão você vai começar a ter gotejamento de dinheiro dentro da sua empresa. Termo interessante, né? Começa a pingar um valor que está escapando, você não está anotando, pode ser um almoço, pode ser um café que você pagou para um cliente, um brinde. E isso começa a escapar do seu controle. Se você não começa a enxergar isso com um gasto, porque ele não está descrito lá no seu planejamento de receitas e despesas. Então anote absolutamente tudo. Só assim você vai ter um controle e a real visão do que acontece dentro da sua empresa. Beleza? Não perde a conta não. Estamos no item 6. Mantenha seu estoque controlado. Não compre mais do que precisa. Esse é um erro que muita gente comete. Eu já cometi e vou falar para vocês, é preocupante quando acontece. Você tem que comprar exatamente o que você vai usar para aquela demanda que você planejou. Você planejou metas lá no item 4. Se a gente olhar ali, ó, definir metas de receita maiores que seus gastos. Se você definiu a sua meta de receita, isso significa que o seu estoque que você precisa comprar está dentro desta meta. Não compre mais que isso. Poxa, Anderson, mas o preço do produto que eu compro geralmente abaixou 30%, é uma grande oportunidade. Mas se você não tem como vender isso rapidamente, não vale a pena. Isso pode acabar virando um problema para você. Se você compra um produto e já revende ele sem nenhum tratamento, produto pronto, por exemplo, como uma televisão. Você compra 10 TVs e de repente você viu que abaixou 20% e você então resolve comprar 25 TVs. Você comprou mais do que precisa, porque o seu planejamento diz que você tem que vender em um X período, no mês, por exemplo, 10 TVs, né? Vamos seguir esse raciocínio. Você comprou mais TVs, só que se o seu fornecedor está vendendo mais barato para você, outras pessoas também estão comprando mais barato. Ou seja, o mercado vai estar inundado de TVs com o mesmo preço que você está vendendo, ou com o mesmo preço que você comprou, achando que era uma grande oportunidade. Então o seu estoque vai ficar parado. Ou você abaixa mais o preço para poder vender rapidamente, ou isso vai se tornar um problema, porque estoque parado é dinheiro parado. É um valor que você poderia investir em outra ação dentro da sua empresa, ou em um outro produto, ou em uma ação de marketing, qualquer coisa. Então cuidado, meu irmão. Estoque é perigoso. Se o produto está barato, planeje bem essa compra e entenda por que estão te vendendo mais barato. Converse com seu fornecedor. Ele é um stakeholder seu. Ele tem que te ajudar. Ele não tem que te atrapalhar. Beleza? Dica número 7. Controle os gastos da sua empresa. A gente falou em anotar tudo que entra e que sai da sua empresa. A gente falou em planejar as despesas e receitas da sua empresa, mas controlar os gastos da empresa é fundamental. Você precisa comprar realmente outro computador para sua equipe? Você precisa realmente comprar uma licença de uma edição de software para o seu trabalho? Você já deve ter algo operando dentro da sua empresa. Precisa realmente trocar? Você precisa aumentar o seu galpão? Você precisa trocar de ponto comercial? São essas questões que você tem que ter na sua cabeça antes de aumentar os seus gastos, antes de fazer esse tipo de investimento, porque às vezes a nossa empolgação nos faz gastar mais do que precisamos. Então, quando você ver uma oportunidade dessas na sua frente, eu faço pelo menos isso. Se você quiser fazer, é uma boa dica. Pare, saia do ambiente que você está ali em negociação, vá tomar um café, espere o outro dia e só depois disso tome a decisão. Com a cabeça fria, pensando se realmente vai valer a pena, se você vai ter mais lucro fazendo essa alteração, fazendo esse investimento, gastando mais. É esse controle que você precisa ter, o seu controle mental da sua empolgação. E aí você vai controlar melhor os seus gastos. Dica número 8. Não misture a sua conta com a conta da empresa. Já fiz isso lá no começo também. Tudo que é errado eu já fiz na minha empresa, meu irmão. Então eu posso te dizer com garantia, não misture as contas, dá muito problema. Eu fiz isso e quando a minha contabilidade foi fazer o balanço da minha empresa e o meu imposto de renda, viu que estava tudo bagunçado. Isso foi no primeiro ano, nunca mais cometi. Ela me falou cobras e lagartos, fiquei um tempão mal. Foi um erro e isso me deixou mal, porque eu achei que estava fazendo tudo certo, mas aprendi com o meu erro. Nunca mais cometi isso. E para você não fazer essa presepada, meu irmão, te digo agora, não misture os gastos da sua empresa, não misture a sua conta com a conta da sua empresa. Precisa comprar alguma coisa urgente para você, para sua casa? Entra lá na conta da sua empresa, transfere para você, coloca isso como Prolabore, anota na sua planilha de despesas, nos gastos que saem e use o dinheiro dessa forma.
Não vá passando o cartão da sua empresa em compras para você. Isso vai te dar problema. Confie em mim. Deu muito problema para mim. Agora é a dica número 9, meu irmão. Crie um caixa para oportunidades. As oportunidades, elas aparecem, elas brotam na sua frente. E se você não tem dinheiro guardado para aproveitar, você vai ficar mal, cara. Vai ficar mal, pode ter certeza, pode confiar. Então prepare um caixa. Se for possível, deixe uma conta separada, uma conta no seu CNPJ, só que separada, apartada, para que você use somente quando tiver uma boa oportunidade. Um produto que você compra na quantidade que você precisa entrou em promoção, compre ele, faça o planejamento e compre. Uma oportunidade de investimento. É importante você ter esse caixa com esse valor para essas boas oportunidades. Elas aparecem a todo momento. Claro, você precisa ter os outros pontos, o planejamento, o controle dos seus gastos. A partir daí, faça esses investimentos controlados com o dinheiro que você reservou para isso. Beleza? Dica número 10. 10ª e última dica. Crédito. Só em último caso, não retire dinheiro emprestado com o banco. Os juros é gigantesco, é exorbitante. Você está cansado de ouvir isso por aí. E mesmo assim você faz, né, meu irmão? Eu sei porque eu já fiz. Eu sei porque eu já fiz. Mas não faça mais, isso é um problema. Porque os juros vão consumir o seu lucro lá na frente. Então primeiro cresça com as suas próprias pernas. Eu sei que é muito atraente ver aquele crédito para você fazer um investimento legal para sua empresa crescer rápido. Todo mundo quer ver o seu sonho crescendo o mais rápido possível. Mas tome cuidado, pode se tornar uma bola de neve lá na frente. E isso vai te tirar sono. Você não vai dormir direito à noite, você vai ficar preocupado sempre. Vai atrapalhar o seu relacionamento com as outras pessoas porque você vai estar sempre nervoso. Então crédito, só em último caso. Com tudo isso, meu irmão, só tenho mais duas coisas importantíssimas para te dizer. A primeira é: leve as finanças da sua empresa muito a sério. Isso é o coração da sua empresa. Isso é o que faz a sua empresa continuar viva. Não misture com as suas contas, siga todos os 10 passos e tome muito cuidado. E o segundo ponto, que é mais importante ainda: se gostou desse vídeo, eu preciso que você se inscreva. Preciso de você junto da nossa comunidade para a gente crescer mais rápido, melhor, sólidos. Combinado? Beijo na sua alma, meu irmão. Até a próxima.